Abat-jour, soutien, lingerie. Le français, c'est prêt? Bonjour, bom dia a todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Maeva, sou francesa e eu moro no Brasil. E nesse vídeo agora eu queria dar dicas para vocês para aprender a falar francês, ou na verdade vale para qualquer idioma que você queria aprender. São 5 dicas para vocês. A primeira dica: quando você aprende um idioma novo, estrangeiro, você tem uma tendência a procurar no que você já conhece, na sua própria idioma maternal. Então, você vai escutar os sons que não existem na sua língua, ou umas entonações totalmente diferentes, e quando você vai tentar repetir, vai soar totalmente errado no seu cérebro. Então, você automaticamente vai tentar modificar um pouco esse som e colocar uma coisa mais parecida com a sua língua que você conhece. Não tenha medo de errar. Fale errado mesmo. Faz que soe errado, porque é assim. A língua estrangeira é diferente. Então, primeiro, não tenha medo. Se libere da sua base de dados que você tem, as informações que tem da sua língua maternal. Se livra delas. Aceita entrar no desconhecido. Aceita repetir aqueles sons estranhos que são feios ou totalmente errados. Aceita e se diverte com isso. Quando eu aprendi a falar português, e qualquer francês tem isso, tem sons que são muito difíceis de aceitar, de falar, de pronunciar do jeito que é certo. Por exemplo, eu falava coração, eu tentava falar um au, porque o coração parecia tão estranho para mim, a seção nasal assim, que eu não queria pronunciar, nem conseguia e nem parecia certo. Aí eu comecei a aceitar, foi o tempo, foi de conversar muito com as pessoas, e as pessoas também me corrigirem e ver que tinha alguma coisa errada no que eu falava, que eu percebi que eu tinha que fazer isso, eu tinha que repetir igual eles. As entonações, igualzinho, eu falava bebadá e ninguém entendia. Não, bêbado. Como em francês não tem essa entonação tônica, para mim bebadá e bêbada era exatamente a mesma coisa. Mas não, é importante imitar e fazer igual as pessoas que falam essa língua. Então, essa primeira dica: não tenha medo de errar, repete igualzinho as pessoas e se libera dos seus dados que você tem, as suas coisas, as suas crenças. A segunda dica: quando você aprende um idioma, é para praticar ela, para escutar, para falar, para ler, para escrever. Você tem que ter uma utilidade, você tem que achar um objetivo ou uma coisa que dá sentido a essa língua para você. Então pode ser assistir filmes. O objetivo: eu queria assistir filmes franceses sem legenda. Ok, o objetivo é conseguir falar com alguém. Pode ser de viajar. Para mim, quando eu aprendi o português, eu sabia que eu ia fazer um intercâmbio para o Brasil. E isso me deu muita motivação. Eu estava sempre pensando nisso e me projetando no futuro, eu falando com um brasileiro lá no Brasil. E isso é uma fonte de motivação muito importante. E também, não coloque um monte de coisas no seu cérebro que você não vai usar. Aprende, no início, só o que te interessa. Você não precisa aprender os tempos complicados, a gramática, não. Você tem que aprender o que você vai usar, o que realmente vai ser útil para você. Se diverte, é óbvio isso, mas você tem que aprender, não fica horas na gramática, tentando fazer coisas perfeitas. Não, se diverte, faz o que você gosta. Eu aprendia o português escutando músicas. Eu baixei músicas na internet que eu gostei e eu quis saber o que ele estava falando nessa música. E foi assim, foi me divertindo que eu consegui aprender. A terceira dica: fale sozinho. Faz uma conversa sozinho na sua cabeça. Eu fazia isso o tempo todo. Pensava: se eu encontrar tal pessoa, eu quero contar o que eu fiz no meu dia. Como que eu vou falar isso para ele? O que ele vai me responder? Como que vai ser a conversa? Você fala para você e imagina a resposta do outro.
Isso é muito bom, porque quando você chega nesse momento, você já está preparado na sua cabeça. E se você não achar as palavras, procura elas. Eu tinha um caderno, bom, eu já estava no Brasil nesse momento. Eu anotava todas as palavras que eu queria falar, porque em tal momento eu não consegui, fiquei bloqueada. Eu preciso dessa palavra. Anotava no caderno, quando eu voltava para casa eu procurava no dicionário, na internet. E eu tinha tudo uma lista de vocabulário. Não, eu nem lia todos os dias, mas só de ter procurado ela, de ter faltado ela naquele momento, procurado ela, eu lembrava muito mais facilmente. E as palavras sempre voltam. Se você escuta pessoas falando, escuta filmes, lê, você vai ver que várias vezes as mesmas palavras vão chegar até um ponto que você vai conhecer elas. Quarta dica, uma vez que você tem uma base da língua, do francês, por exemplo, escute bastante a língua. Você primeiro vai se acostumar com o som, a musicalidade da língua, e segundo, você vai se acostumar ao jeito de falar, e você vai falar do mesmo jeito que você escutou. Então escute muito e escute coisas que você entende. É muito importante você compreender o que você escuta. Uma dica, por exemplo, é escutar uma história que você já conhece. Eu fiz isso, por exemplo, para o espanhol. Eu falava espanhol antes, mas aprendendo português eu fiquei esquecendo. E agora, esses dias, eu quis voltar a escutar espanhol. E eu baixei um audiobook, você pode achar vários audiobooks na internet, no YouTube. Baixei esse audiobook que eu escutei no trem, no transporte. Era da história do Pequeno Príncipe. E eu já conheço essa história e eu entendi tudo. Eu entendi tudo, e até as palavras meio técnicas que eu não ia entender fora do contexto, eu entendia porque eu conhecia a história. Então faça isso, isso é muito útil. Só com essas ferramentas simples e legal, divertida, todo o meu vocabulário de espanhol voltou, ainda estava na minha cabeça e voltou tudo na surface, assim. Foi meio mágico, assim, mas é uma dica que eu acho que é muito boa. Escutem coisas que vocês entendem, reescutem até você entender tudo. A quinta dica é você achar uma pessoa com quem conversar nesse idioma estrangeiro. Acha um tutor, uma pessoa que te escuta, que tenha paciência com você e que te corrige. Uma pessoa que pode corrigir seus erros, que seja avançado. Pode ser também uma pessoa que aprende com você e você fazer disso uma língua secreta, por exemplo. Isso é uma coisa muito legal. Eu aconselho um site onde eu tô, que se chama Italki. É uma comunidade de pessoas do mundo inteiro que querem falar idiomas estrangeiros para eles. Então, se você achar uma pessoa, por exemplo, que quer aprender o português, é sua língua maternal, e você quer aprender o francês e é a língua maternal dele, vocês vão lá e podem trocar uma conversa por Skype. É muito simples, então eu recomendo muito. Eu agora falo espanhol com o pessoal de lá e está sendo muito útil e é muito legal encontrar gente de culturas diferentes. É isso. Eram essas 5 dicas então que eu queria passar para vocês. Espero que for construtivo, instrutivo para vocês, que vocês gostaram, e até o próximo vídeo. Bye bye, au revoir!